Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso básico de angiotomografia. Continuamos por aqui, eu, professor Emerson, técnico e tecnólogo em radiologia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos das reconstruções, A reconstrução da imagem por tomografia computadorizada. Então a reconstrução, a gente vai transformar as medições, do poder de penetração da radiação sobre a estrutura. É ali onde a gente vai avaliar as tonalidades de cinza da nossa imagem. Vamos pegar a nossa imagem proveniente da aquisição em axial e fazer uma reconstrução ou uma reformatação multiplanar, Vamos pegar essa imagem, os dados brutos da imagem, vamos dizer assim, pegamos a imagem axial e transformamos ela em coronal, em sagital, num plano oblíqua. E para esse nosso curso, para essa nossa finalidade aqui hoje de angiotomografia, essa reconstrução ela é completamente diferente do que uma reconstrução convencional, tá? Essa reconstrução que a gente vai fazer do axial para o coronal e para o sagital tem que fugir um pouco daquele normal que nós fazemos para os exames, digamos, convencionais. Por exemplo, eu faço uma CT de abdômen, uma tomografia computadorizada do abdômen, e eu faço a aquisição em axial, depois eu faço essa reconstrução em coronal, essa reconstrução em sagital. Quando a gente se fala de angiotomografia e vai fazer esta mesma reconstrução para o coronal, para o sagital, esta reconstrução ela tem que partir do princípio do coronal da estrutura vascular, do coronal da aorta abdominal, do sagital da aorta abdominal, e não mais do plano médio sagital do abdômen, como costumamos fazer, porque estamos avaliando, estamos estudando uma estrutura vascular. E essa estrutura vascular ela pode ter uma formação diferente, ela pode seguir um eixo diferente no corpo, que não é o eixo coronal da maioria dos órgãos, não é o eixo sagital da maioria dos órgãos. Então o estudo anatômico ele tem que estar ali constante avaliação, ele tem que estar em constante evolução, e eu tenho que estar ali com esse conhecimento anatômico da estrutura vascular na ponta da língua. Eu tenho que estar com ele ali porque eu estou fazendo o exame, eu estou avaliando uma estrutura e eu tenho que conhecer essa estrutura por tomografia computadorizada. Então essa reconstrução nada mais é do que um processo matemático, e para a angiotomografia, a gente começa lá com a matriz usual, 512 por 512, em algumas ocasiões, especificamente em coronária, especificamente para criança, para recém-nascido, seria interessantíssimo utilizar uma matriz um pouco mais alta, ou 768 por 768, ou como está descrito aqui no nosso slide, 1024 por 1024, porque aí o que acontece? Quando utilizamos essa matriz um pouco mais alta, melhoramos a resolução espacial. Então precisamos buscar a melhor resolução possível. E como a estrutura já é pequena, tudo bem que tem um FOV adequado, tem um campo de visão adequado para o paciente pediátrico, para a estrutura um pouco menor, mas nós temos que buscar, alinhados com isso, uma resolução espacial de excelente qualidade. E essa resolução espacial ela vem aumentando quando a gente aumenta o tamanho da matriz, Então a matriz mais alta, ela me dá uma imagem de mais qualidade. Então eu preciso ter essa aquisição, com uma matriz alta, para me propiciar depois uma reconstrução com uma excelente qualidade de imagem. Então aqui a gente tem os princípios básicos da reconstrução da imagem por tomografia, ou da reconstrução de uma imagem digital, pode ser por tomografia, pode ser por ressonância magnética, enfim. Nós temos aqui os princípios básicos e os 3 pontos básicos de uma reconstrução. Então nós temos aqui o pixel, que é a menor unidade de uma imagem digital, o menor ponto de uma imagem digital. Nós temos o voxel, e aí esse voxel para a angiotomografia ele precisa ser algo estritamente direcionado, completamente direcionado. Ele precisa ser algo que
o técnico, o tecnólogo ou o operador que está fazendo o exame de angiotomografia tem que fazer a escolha adequada desse voxel, porque esse voxel ele compreende o volume da imagem, ele está diretamente ligado com a espessura do corte. E para a angiotomografia, tudo bem que pode variar, eu não sei qual o equipamento que vocês trabalham, se trabalham com equipamento de um canal, se trabalham com equipamento de 64, de 256 canais. Então, de acordo com o equipamento que você trabalha, você tem um limiar, você tem um limite, né, que você pode ir, mas não pode ultrapassar, né, não pode ser um corte maior do que 3 milímetros de espessura, porque senão você não consegue uma boa reconstrução. Então o voxel ele não pode medir mais do que 3 milímetros, porque aí eu não consigo depois fazer uma reconstrução em volume rendering, como a gente vai ver um pouco mais para frente nas nossas aulas. Eu não consigo fazer uma boa reconstrução coronal, uma boa reconstrução sagital, e isso no final do diagnóstico traz um prejuízo imenso para o exame. Então eu tenho que tomar cuidado com o meu volume, né, com o meu voxel, com a profundidade do corte. E a matriz para tomografia computadorizada ela tem que ser quadrada. Hoje está bem alinhado, está bem alicerçado ali em quase que todos os exames de tomografia computadorizada utilizarmos a matriz de 512 por 512. Porém, para alguns estudos, né, de angio-CT, a gente acaba utilizando uma matriz um pouco mais alta, que acaba elevando um pouco mais a qualidade da imagem, acaba elevando um pouco mais a resolução espacial do nosso corte. Então, a matriz ela precisa ser quadrada. Eu não posso fazer na tomografia algo semelhante ao que fazemos na ressonância magnética, que utilizamos uma matriz anisotrópica, porque lá fazemos aquisição em axial, em coronal e sagital. Enfim, na tomografia, a nossa aquisição ela é especificamente em axial. Então eu tenho que ter uma matriz quadrada para me dar uma condição de fazer uma reconstrução em um outro plano octogonal com uma boa qualidade. Então eu tenho a minha matriz 512 por 512, como a gente vê nesse quadro aqui. Aqui está representando o volume da imagem, né, o voxel, e esse pontinho aqui, como aquele outro pontinho, está representando o pixel. Então eu tenho lá, de toda essa matriz, né, quadrada, né, a mesma quantidade de linhas, é a mesma quantidade de colunas, elas têm que ser iguais, porque senão não tem uma matriz quadrada, e aí dessa matriz a gente tira um FOV lá, né, que é o campo de visão, né, fazendo uma analogia com o raio-x convencional, é uma área de colimação, né, onde nós vamos evidenciar as estruturas. Então nós temos um FOV específico para cada estrutura, um FOV específico para cada paciente, e aí eu vou ter lá a minha imagem com uma boa qualidade, utilizando uma matriz quadrada, e aí eu consigo fazer uma boa reconstrução tridimensional. Então aqui nós temos aqui exemplificando a imagem de uma tomografia computadorizada do crânio, né, um corte aí em axial, ali na altura da cela turca mais ou menos, e nós visualizamos aí uma imagem do crânio e só fazendo uma análise bem de leve para a gente entender um pouquinho dessa questão do que é matriz, né? Aqui falando um pouquinho de física aplicada à tomografia. Então nós temos aqui uma matriz de 512 por 512 com um FOV de 250 milímetros, nós vamos ter o tamanho do voxel, que vai ser igual ao resultado o valor do FOV dividido pelo valor da matriz. Nós temos aí o tamanho do nosso pixel. Se a gente utilizar uma matriz de 1024 por 1024, o nosso pixel diminui mais ainda de tamanho, e aí nós ganhamos um pouco em qualidade da imagem. Tudo bem que vai dobrar, né, a quantidade de memória a ser utilizada do meu equipamento, mas eu vou conseguir uma imagem com uma qualidade um pouco melhor. Então, se a estrutura é muito pequena, se o paciente é um paciente pediátrico ou um paciente recém-nascido, é interessante eu fazer a utilização de uma matriz um pouco mais alta para que eu ganhe em qualidade de imagem. Principalmente quando a gente vai se falar de reconstrução, né? E aqui a reconstrução da imagem na tomografia computadorizada. Como é que funciona a reconstrução das imagens, né? Então, resolução espacial é exatamente igual a detalhes anatômicos. Então,
se pediu uma tomografia, no nosso caso, se pediu uma angiotomografia, quer se avaliar aquela estrutura vascular com todos os detalhes anatômicos possíveis. Então, quanto menor ali, quanto maior é o tamanho do pixel, maior o tamanho do pixel, menor é a resolução espacial, né? Voltando ao exemplo anterior, né? O pixel lá era de 0,5, eu tinha uma qualidade de imagem. Com o pixel de 0,24, eu tenho uma qualidade de imagem um pouco mais alta. Então, quanto menor é o tamanho do pixel, maior é a resolução espacial da nossa imagem. Então, usar uma matriz um pouco mais alta, como fala aqui embaixo, né? Aumenta um pouco a resolução espacial. Tudo bem que aumenta também um pouco a capacidade do nosso equipamento, aumenta um pouco o uso de memória do nosso equipamento. Dependendo do tipo de estudo e do tamanho da estrutura a ser estudado, demora um pouco mais o tempo de aquisição, mas nós ganhamos em resolução espacial. De nada adianta fazer um exame, usar um meio de contraste, irradiar o paciente e usar uma matriz que eu não consiga ter uma boa qualidade. Tudo bem que hoje em dia a matriz 512 por 512 ela não é a única na tomografia, mas ela é a mais usual porque ela permite uma excelente qualidade de imagem e eu não ocupo tanto espaço assim da memória do meu equipamento para armazenar as imagens. Porém, para alguns casos é interessante usar uma matriz um pouco mais alta. Aqui nós temos o porquê de usar essa matriz sempre quadrada, e aí a gente fala de isotropia de imagem, né? Eu tenho uma imagem aqui em axial. A mesma lesão, se caso for mostrada uma lesão aqui no axial, no caso aqui nós temos uma CT de tórax, a mesma lesão que for mostrada ali no axial, ela tem que ser mostrada na mesma proporção no coronal, na mesma proporção no sagital. Ela tem que ser mostrada no mesmo tamanho, na mesma localização, na mesma densidade radiológica. Então eu tenho que ter uma matriz quadrada para que eu propicie isso para o médico, para que eu propicie a mesma qualidade de imagem que foi adquirida no axial, essa mesma qualidade de imagem ela tem que ser levada para o coronal, ela tem que ser levada para o sagital. E aí o médico tem uma imagem fidedigna, porque em alguns casos o axial não é suficiente para ver toda a região a ser examinada. Não é possível você, em uma análise axial, o médico radiologista ou até mesmo o médico solicitante ter uma boa visualização de todo o vaso. Em alguns vasos, em algumas ocasiões, é interessante o médico ter a vista ali coronal ou a vista sagital no plano do vaso a ser estudado, aqui no nosso caso falando de anjo CT. Então nós temos outro parâmetro agora, né? Os parâmetros de aquisição de imagem em tomografia são algo extremamente controlados por nós, porém nós ficamos ali atrás do console de operação em uma questão meio cômoda que eu espero que vocês não fiquem, né? Busquem isso que a gente está tentando levar para vocês, que é o que eu fui buscar no meu dia a dia, o que eu busco a cada exame que eu faço. Eu tenho faixas de KV diferente aqui, eu tenho 4 faixas de KV aqui. Nos nossos equipamentos, dependendo do fabricante, dependendo da possibilidade que você tem no teu equipamento, você tem mais faixas disso. Aqui são faixas fixas, mas eu posso descrever a quantidade de KV que eu quero. O mínimo é 70. Então a dose de radiação já é alta na tomografia. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado para aquele meu paciente não ter uma dose extremamente alta, além do que era necessário para o exame dele. Então esses parâmetros de aquisição, eles estão aí para serem manipulados, para serem colocados proporcionalmente para cada estrutura, proporcionalmente para cada paciente. E esse parâmetro de aquisição aqui, ele vai ainda interferir na qualidade da imagem, se caso você colocar um valor que não é o valor ideal para aquela estrutura. Então, se lá no raio-x eu uso um KV para a mão, um KV para o punho, um KV para o antebraço,
Por que não na tomografia eu fazer essa mesma associação, tendo em vista que é um exame de diagnóstico por imagem que usa radiação ionizante? E essa radiação ionizante, ela pode aí levar um dano e vai levar um dano celular ao paciente. Então eu tenho que mexer nessas possibilidades, nessas faixas de KV, de acordo com que eu faça o meu exame da melhor maneira possível. Do mesmo jeito que eu tenho as faixas de KV, eu tenho a faixa de MAS, né? E aí o MAS é o responsável, o maior responsável, digamos assim, pela dose de radiação que o paciente recebe. Esse MAS, se ele não manipulado da maneira adequada, eu posso sim deixar o exame com baixa qualidade, ou posso manter a qualidade do exame, porém lá no final do exame aumentar absurdamente a dose de radiação que o paciente recebeu. Então, se eu pegar o maior índice ali de KV, que no nosso slide aqui o maior índice de KV é 135. Então, se eu pegar 135 KVs e usar com 500 mA para fazer uma CT de abdômen de um paciente de 70 quilos, eu consigo um bom exame. E se eu pegar essa mesma dose e aplicar em um paciente recém-nascido, eu também consigo a mesma qualidade de imagem. Então eu preciso entender que as estruturas mudaram e fazer a mudança dessas faixas, tanto de KV quanto de MAS. Isso vai me dar uma qualidade diagnóstica e vai me dar uma dose no final do paciente. Então eu tenho que tomar cuidado com essa dose, eu tenho que me preocupar com essa dose de radiação, mas ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com a qualidade do exame. Então, se eu fizer a avaliação correta, a menção correta de colocação dessas faixas, tanto de KV quanto de MAS, eu consigo uma boa qualidade de imagem sem desgastar a ampola, né? Porque usando menos MA e menos KV, eu desgasto menos o meu tubo de raio-x, prolongo mais a vida útil do meu tubo de raio-x e também não dou uma dose excedente do normal no meu paciente. Então eu tenho que mexer nessas faixas de KV, mas um alerta, eu vou mexer nessas faixas de KV e de MAS se eu tenho conhecimento específico para mexer. Então eu preciso conhecer um pouco do meu equipamento para poder estar fazendo a manipulação dessas faixas. E aí a gente tem aqui o KV sendo o coeficiente de penetrabilidade do raio-x. O KV é o responsável por dizer quem é hiperatenuante, quem é hipoatenuante e quem é isoatenuante. Ou, como queiram falar, o KV é responsável por me dizer na imagem de tomografia quem é hiperdenso, quem é hipodenso e quem é isodenso. Um pouquinho mais para frente a gente vai compreender um pouco mais esses conceitos. E o MAS, ele vai me dar o realce, né, da minha imagem, ele vai me dizer onde começa e onde termina as estruturas especificamente isodensas, que tem uma densidade próxima. Por exemplo, o fígado, o baço, o pâncreas. O MAS é o responsável, né, por me dizer onde começa o fígado e onde termina o fígado e começa o pâncreas, onde lá dentro do fígado passa a vesícula biliar, onde passam ali os ductos da árvore biliar. Então eu preciso entender um pouco disso, eu preciso entender o que cada faixa dessa vai me propiciar na minha imagem futura. E o MAS, ele é algo extremamente complicado de se mexer quando não o conhecemos. Porque se eu tenho um MA baixo, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o tempo em que esse paciente vai ficar fazendo o exame. Aí eu tenho um MAS, aí eu vou ter um ruído e eu vou ter uma dose. Então, a questão de ruído e dose vão estar ali muito próximas. Eu preciso tomar cuidado com isso. Se eu tenho um MA baixo, eu tenho que ter um tempo. Se eu tenho um tempo igual ao MA, o que acontece? O meu MAS, ele é baixo, ele é menor do que o MAS de cima, só que o meu ruído ele é maior
e a minha dose é pequena. Mas adianta eu ter uma dose pequena se eu vou ter uma quantidade de ruído absurda na minha imagem? Então, de nada adiantou eu ter diminuído a dose no meu paciente se eu aumentei a quantidade de ruído, a quantidade de degradação da minha imagem. E aí, para a tomografia computadorizada, né, a conta é MA é alto. O MA é alto, o tempo também é alto, o MAS é alto se comparado a outros exames de diagnóstico por imagem envolvendo radiação ionizante, só que o ruído ele é quase que sempre menor do que a dose. E aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso aqui. O MA é alto, o tempo é alto, o MAS é alto, mas alto especificamente para aquela estrutura, não alto demais para aquele paciente. E eu tenho algumas ferramentas, né, que estão aí disponíveis nos meus equipamentos. Então eu tenho uma ferramenta que vai fazer o quê? Que ela vai variando o MA, vai variando a dose de radiação de acordo com o tamanho do paciente ou da parte a ser escaneada. Então eu tenho uma ferramenta que lá no meu equipamento da General Electric se chama Smart MA, lá no meu equipamento da Siemens se chama CareDose, e lá no meu equipamento da Philips também se chama CareDose. Então eu tenho aí uma ferramenta para ser utilizada, que essa ferramenta, qual é a base que esses fabricantes colocaram para que essa ferramenta fosse aplicada? Fazemos um escanograma, e aí a maioria das pessoas faz o escanograma, ou scout, ou topograma, em uma projeção. Quando fazemos o escanograma nas duas projeções, no AP e no perfil, nós temos uma análise da região do corpo a ser examinada, e essa análise vai para esse programa, e quando eu aciono esse programa, né, o Smart MA, falando do equipamento da General Electric, quando eu aciono o Smart MA, ele me dá um valor mínimo e um valor máximo de MA a ser utilizado naquela estrutura que foi feito o topograma. E aí eu habilitando esse Smart MA, eu consigo ganhar um pouco na qualidade de imagem e reduzo a dose de radiação no paciente, porque ele vai aumentando e diminuindo a intensidade da radiação. E aí eu vou tendo uma imagem mantendo o padrão de qualidade diagnóstica e no final das contas eu tenho uma dose menor no nosso paciente. Então, situações de alto contraste, exemplos, tórax e pelve, né, permitem uma redução automática do MAS, mantendo uma qualidade de imagem aceitável. Mas, novamente, eu preciso levar esta informação à equipe médica. Eu preciso da compreensão da equipe médica. E aí é onde nós ficamos, entre aspas, num embargo, que alguns profissionais ficam com um certo receio de falar com a equipe médica sobre essas questões. Se eu tenho domínio exato do que eu vou falar, a equipe médica está completamente ali à disposição para escutar, né? E para verificar se é possível fazer esses ajustes. Se eu fazer esses ajustes, não vai perder um pouco na qualidade da imagem, não vai perder um diagnóstico, porque aí sim eu tenho que voltar naquele ponto, usar uma dose alta, mas que seja uma dose suficiente para esse nosso paciente. Aí aqui ainda MAS versus ruído, então toda vez que eu aumento o MA, né, ou aumento o tempo, diminuo o tempo de rotação do tubo, eu vou aumentar o quê? A dose. Então aumentando o MA, diminuindo a velocidade de rotação do tubo, que aí a velocidade de rotação do tubo ela tem que ser para a angiotomografia ou igual ou mais rápida do que a movimentação da mesa. Então, se eu diminuir a velocidade de rotação do conjunto tubo-detectores, eu aumento a dose. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Cada vez que eu aumento a dose, eu reduzo a quantidade de ruído na minha imagem. Mas será que é viável aumentar a dose demais?
Então eu preciso tomar um pouco de cuidado com essas questões. Às vezes é mais viável eu diminuir um pouco a dose e ter uma imagem com qualidade, ter uma imagem, entre aspas, aceitável. Então eu preciso novamente dominar o meu equipamento para que eu consiga fazer esses ajustes da melhor maneira possível. E aí esses ajustes, eles vão me dar aqui, né, um dos parâmetros é o tempo de rotação, né, ali do conjunto tubo-detectores sobre o gantry. Então, a rotação do conjunto tubo-detectores ali sobre o gantry, dentro do gantry ali, essa rotação vai me dar uma qualidade diagnóstica, isso de acordo com o tipo de exame que eu estou fazendo, de acordo com a possibilidade do meu equipamento, de acordo com a possibilidade do meu paciente. Isso vai me dar uma dose maior ou uma dose menor, dependendo do tipo de ajuste que eu vou fazendo aqui. E aí a gente tem outro parâmetro, né? O nosso FOV, né? O campo de visão. Então aqui eu tenho 3 exames específicos, né? Aqui eu tenho um crânio, aqui um tórax e aqui uma coluna. Então, dependendo do tipo de exame que eu vou fazer, eu tenho que ter um FOV específico, né? Então, FOV para crânio, um FOV para abdômen e um outro FOV para coluna. Ah, Emerson, mas eu consigo lá no meu equipamento desse abdômen, não preciso irradiar o paciente novamente e transformar em um exame de coluna. Eu consigo, mas eu perco um pouco de qualidade porque eu vou aumentar o zoom de reconstrução. E esse zoom precisa ser ajustado como o zoom de aquisição. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado. Preciso saber exatamente o que eu estou fazendo para que eu não caia, né, em um aumento do zoom e perca um pouco da resolução espacial da minha imagem. Que aí de nada adiantou usar uma dose, de nada adiantou eu usar uma matriz alta se eu usei um zoom e acabei prejudicando a qualidade da minha imagem. Aqui a gente tem, né, espessura e incremento. São 2 pontos aí a serem avaliados, a tomarmos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo em anjo CT, principalmente em anjo CT. Na maioria dos outros exames a gente acaba utilizando um valor em exatidão, né, de espessura e incremento. Se a espessura é 3, o incremento é 3, se a espessura é 2, o incremento é 2. E aí a gente vai chegar um pouco mais lá na frente no cálculo do pitch, que o pitch vai ser igual a 1. Mas para a angiotomografia, o ideal é que o valor da espessura seja maior do que o valor do incremento. Então, o valor da minha espessura de corte, ele tem que ser maior do que o valor de movimentação da minha mesa. Então, eu tenho que ter lá uma espessura de corte de 2, por exemplo, e a minha mesa, ela tem que ter aí esse incremento, ou seja, essa distância entre um corte e o outro de menos que 2. Para eu ter uma imagem com um excelente padrão de qualidade diagnóstica em anjo CT. Ah, Emerson, eu consigo usar 2 de espessura e 2 de incremento? Consigo, porque eu consigo uma reconstrução com uma boa qualidade. Mas, como a gente vem falando, para a angiotomografia, quanto melhor a qualidade da imagem, melhor o resultado final. Para os outros exames também, mas esse exame específico estamos avaliando estruturas vasculares, né? E dependendo da região, estruturas muito pequenas. E aí nós precisamos tomar um pouco de cuidado com espessura e incremento. O ideal é a espessura ser sempre maior do que o incremento. Aí eu tenho 2 vezes a aquisição do mesmo dado. E aí nós conseguimos uma reconstrução de imagem com excelente qualidade. Aqui nós temos uma pequena avaliação do que fazemos no nosso dia a dia. Nós, quando começamos a trabalhar com equipamento multi-slice, imaginamos que quanto menor a espessura do corte, melhor é a resolução espacial da imagem. E aí a gente entra num embargo, a gente cai num engano imenso. Quanto menor a espessura do corte, mais dados eu tenho para serem transformados em imagem. Só que quanto mais fina é a espessura do corte, mais ruído eu vou ter na minha imagem.
E aí o que a gente costuma sempre fazer? Faz uma aquisição com a espessura do corte muito fina e depois faz uma reconstrução com a espessura do corte um pouco mais espessa. É o que nós vemos aqui nessa imagem. Nós temos aqui a aquisição com 1 milímetro e nós estamos vendo aqui na imagem do fígado, né, bastante ruidosa, e quando nós fazemos a reconstrução do volume de imagem que foi adquirido com 1 milímetro, fazemos a reconstrução aqui com uma espessura um pouco mais alta, né, com 5 milímetros, nós conseguimos ver uma pequena alteração. Ah, Emerson, eu vou fazer tomografia, eu preciso saber muito de patologias. Eu vou fazer tomografia, eu preciso primeiramente entender a anatomia na imagem de tomografia. Tudo que for alteração vai estar diferente do anatômico normal. E aí eu vou conseguir diferenciar. Porque se eu tiver aí, imaginar que eu preciso conhecer as patologias, eu vou começar a fazer angiotomografia agora e eu preciso conhecer todas as patologias, né? É um estudo secundário. O estudo das patologias é um estudo secundário. É interessante eu saber, quanto mais patologias eu souber, melhor, mas o estudo da patologia por imagem de tomografia e por qualquer outro tipo de imagem, seja de ressonância, seja de raio-x, eu preciso entender primeiro o anatômico normal, porque tudo que for alteração eu vou conseguir diferenciar do normal. E aí eu começo o segundo estágio de estudo, que é o estudo das patologias. Então aqui, na imagem com 1 milímetro do fígado eu não vejo nada, com essa reconstrução aqui, essa reconstrução aqui numa espessura um pouco maior, eu já consigo ver uma pequena alteração ali dentro do fígado do meu paciente. Então é interessante eu fazer a aquisição com uma espessura sempre menor e fazer a reconstrução depois com uma espessura um pouco maior. Voltando, né, a um ponto que para a angiotomografia eu não posso exceder os 3 milímetros, porque senão eu tenho uma baixa qualidade. Esses 3 milímetros, o que eu falo é de aquisição. A aquisição ela tem que ser menor, ou de 3 milímetros, ou menor do que 3 milímetros. Aí a reconstrução, né, como apenas um documento, apenas para salvar no sistema, não tem problema em fazer uma reconstrução com uma espessura um pouco maior. Então ali nós vemos um objeto, né, quando foi reconstruído com 5 centímetros, com 5 milímetros. Aí eu consigo ver aí alguma alteração. Ah, Emerson, é uma lesão? Não é? É um achado? É algo diferente do normal. O normal era para estar o fígado todo com a atenuação todo isodenso, e não com aquela estrutura hipodensa ali no centro do fígado. E aqui chegamos a um ponto que é muito, mas muito duvidoso e dá muita dor de cabeça quando começamos a estudar um pouco de física aplicada para a tomografia. Nós temos aí o estudo do pitch, né? O pitch ele é a relação entre a velocidade de deslocamento da mesa sobre a espessura do corte. Então isso tem que estar muito bem alinhado, isso tem que estar muito bem esclarecido na nossa cabeça para que nós possamos fazer a melhor imagem possível. E nós vemos aqui, né, embaixo nesse quadro, que temos 3 possibilidades de pitch, né? 3 possibilidades de pitch. Nós temos aqui o pitch de 0, que é a mesa parada. Nós temos o pitch de 1 e nós temos o pitch de 2. O pitch de 2, ele era muito, mas muito utilizado para fazer uma tomografia de tórax com um protocolo de alta resolução. Hoje em dia isso está em desuso, quase ninguém usa mais esse pitch de 2. Ainda mais se falando nos equipamentos que temos hoje, né? Nos equipamentos multislice, que possibilitam aí uma aquisição de um grande número de imagens com um tempo muito pequeno. Então não se faz mais necessário usar o pitch de 2, mas ainda tem bastante aí perguntinha de concurso público, de algumas avaliações teóricas em algumas instituições para processo seletivo, e a gente precisa entender que o pitch quando ele é de 2, ele acaba ajudando porque o paciente vai ter o quê? Um menor tempo de apneia possível, né? O pitch de 0
é o pitch com a mesa parada, é o que costumamos fazer para a anjo-CT de coronária, fazer uma única volta do conjunto tubo-detectores, enquanto fazemos a aquisição de todos os dados do coração do paciente. O pitch de zero, ele também é utilizado quando vamos fazer alguns procedimentos minimamente invasivos guiados por tomografia. Quando vai fazer uma punção hepática, quando vai fazer uma punção renal ou vai fazer uma ablação, uma crioablação, mas aí entra em um outro estudo por tomografia, aí entra em uma outra aplicação, que não é a nossa aqui, no caso a nossa é para angiotomografia. Então eu tenho aqui o pitch de 1, que é o pitch mais utilizado em tomografia, onde nós temos a velocidade de deslocamento da mesa igual ao valor da espessura do corte. E aí onde termina um corte, começa o outro. Onde termina um corte, começa o outro. Ou seja, o segundo corte começa exatamente onde terminou o primeiro. E aí eu preciso ter isso na minha cabeça. Que aí eu vou ter o quê? Uma dose de radiação alta, porém eu também vou ter o quê? Uma maior resolução espacial. Essa questão de maior tempo de apneia, ela também existe quando eu uso um pitch de 1, mas fazendo uma correlação com os nossos equipamentos atuais, os exames são muito rápidos, são muito dinâmicos. É claro que se eu tenho um equipamento de 2 canais, eu vou ter um tempo X para uma CT de tórax de um paciente de 1,70 m. Se eu tenho um equipamento de 16 canais e eu pego o mesmo paciente, a quantidade de tempo de aquisição é menor. Se eu tenho um equipamento de 64 canais, a quantidade de tempo também é menor. E eu consigo a mesma avaliação, o mesmo exame. E para a angiotomografia, o ideal é que o pitch seja ou 1, mas a gente sempre procura deixar o pitch menor do que 1. Porque aí a gente viu aqui na animação que quando o pitch é de 1, o que acontece aqui? Digamos aqui só um exemplo, a espessura de 10, o deslocamento da mesa de 10 por rotação, e isso fazendo uma varredura volumétrica, porque para anjo-CT a varredura ela tem que ser restritamente volumétrica, não pode ser nada diferente disso. Toda vez que eu estiver fazendo um estudo de artéria ou de veia, por tomografia, isso tem que ser uma varredura volumétrica. Jamais eu devo usar esse pitch de 2, porque a mesa vai se deslocar 2 vezes o valor da espessura do corte por rotação e uma parte da anatomia eu não vou conseguir evidenciar no meu estudo. Então nós vemos aqui a animação, onde começa um corte é onde terminou o outro, e ali com o pitch de 2 tem um espaçamento sem imagens entre os cortes, que é o que a gente costuma falar, que é o gap, uma área sem imagens, uma área que não foi irradiada. Então eu preciso tomar um pouco de cuidado quanto a isso, mas o ideal é que eu use, de preferência, se possível, um pitch menor que 1, porque aí eu tenho a sobreposição do feixe, e a sobreposição do feixe de radiação na tomografia computadorizada, ela é imprescindível, principalmente para a angiotomografia, porque eu vou ter 2 vezes o mesmo dado, vou ter 2 vezes a mesma informação, 2 vezes o cálculo, e eu vou ter muito mais qualidade de imagem no meu final. Então, eu tenho o pitch de 1, é aceitável para a angiotomografia, porém o pitch menor que 1, ele é o ideal para a angiotomografia. A dose vai aumentar um pouco, mas eu vou ter um exame com extrema qualidade para poder mostrar para a equipe médica. E aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, Avaliar o KV, o MA, a rotação do tubo, o pitch e a espessura de acordo com o nosso paciente. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho pacientes diferentes, com estruturas corpóreas diferentes, e eu tenho que fazer uma avaliação de maneira diferente. Aqui avaliando com as possibilidades dos meus equipamentos. Então eu tenho um equipamento de 4 canais, o outro equipamento de 16 canais e um equipamento de 64 canais. A gente vê aqui que ele cobre uma pequena, um pequeno espaço, uma estrutura pequena. Aqui já cobre um espaço maior, e lá no de 64 canais já cobre um espaço muito maior ainda, possibilitando uma grande
quantidade de exames. Então aqui eu consigo fazer alguns exames, aqui eu faço os mesmos exames com menos contraste e lá no final eu faço os mesmos exames com menos contraste e mais rápido. Então eu consigo fazer a mesma angiotomografia de aorta abdominal que eu consigo no de 4 canais, no de 16 e no de 64? Consigo. Só que aqui eu uso uma quantidade de contraste X, aqui eu reduzo o contraste e lá no de 64 eu reduzo mais ainda a quantidade de contraste. E aí aumento um pouco a gama de exames que eu vou fazendo de acordo com os meus equipamentos. Então aqui nós temos novamente, né? Ali só simbolizando as pistas de detectores. Então eu tenho aqui 4 canais, 16 canais e 64 canais, possibilitando uma gama maior de exames, uma abertura maior do feixe, uma quantidade de detectores maior e aí eu consigo uma imagem com melhor qualidade, principalmente de coronárias. Aqui nós temos um outro parâmetro que precisa ficar bem alinhado, muito bem alinhado, que são os parâmetros do filtro. Para anjo CT a gente vai usar especificamente esses dois, ou detail ou standard, é o ideal. Para outros exames de tomografia nós vamos usar outros filtros aleatórios, mas precisa ficar bem alinhado aqui com vocês que para angiotomografia é interessante usar o filtro detail ou filtro standard, porque dele eu consigo transformar a imagem em qualquer outro tipo de filtro. Senão eu vou ter que ir lá no raw data, nos dados brutos do meu equipamento, buscar aquele volume de imagem e mudar o filtro, só que eu não vou conseguir mudar com 100% de qualidade. Aí aqui nós temos a variação, de densidade, que vai ser denominado como escala de Hounsfield, são os coeficientes de atenuação de cinza. Então nós vamos aqui do menos 1000, passando pelo 0 até chegar no mais 1000. Então nós temos imagens com pouca densidade e imagens com muita densidade. Para a gente ter essa avaliação, tem aí uma tabelinha que mostra algumas dessas densidades e nós temos que entender esse ponto agora. Eu preciso entender essas 3 possibilidades de atenuação da radiação. Então eu tenho aqui uma imagem com hiperatenuação. Se eu fizer uma abordagem geral nessa imagem aqui, então eu vejo a vértebra, a estrutura do corpo vertebral, a estrutura dos arcos costais, eu consigo ver essas estruturas mais claras, essas estruturas mais esbranquiçadas. Por sua vez, essas estruturas são hiperatenuantes, ou seja, atenuaram a maior quantidade dos feixes de raio-x que foram ultrapassá-las. E eu tenho uma outra estrutura aqui, que é uma estrutura chamada de isoatenuante ou isodensa. O que aconteceu? Essa estrutura, ela atenuou basicamente por igual o feixe de radiação. Então eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo bem básico de isoatenuação ou de isodensidade em uma CT de abdômen, o fígado e o baço estando com uma tonalidade muito próxima. Então eu vejo aqui o fígado com uma intensidade e o baço com uma intensidade bem próxima. Então eu vejo aí estruturas que atenuaram medianamente a radiação ou atenuaram por igual a radiação. E eu tenho a estrutura hipodensa ou hipoatenuante, que atenuou muito pouco da radiação, ou seja, quase que tudo da radiação que eu utilizei foi ultrapassado por essa estrutura, passou por essa estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho um pouco de ar em uma alça intestinal, ficou escuro. Então eu tenho hiperatenuação, isoatenuação e hipoatenuação. Então eu tenho 3 possibilidades diferentes. Aí começa o nosso estudo por tomografia, conhecer a imagem de tomografia. Então lá, aí à direita de vocês eu vou ter uma imagem sem contraste e aqui à esquerda de vocês eu vou ter uma imagem com contraste. Emerson, como é que se sabe que a imagem está com ou está sem contraste?
O contraste, a gente vai ver na nossa próxima aula desse nosso curso de Anjo-CT, que o contraste ele faz o quê? Ele aumenta a densidade das estruturas. Então eu tenho aqui uma estrutura vascular, né? Aorta abdominal, isoatenuante, e eu tenho aqui a aorta abdominal hiperatenuante, referente aqui ao pilar do diafragma, referente aqui ao fígado. Então eu tenho aqui um exame sem contraste e aqui o exame com contraste. Então eu já consigo fazer algumas diferenciações da minha imagem de tomografia. Então eu preciso ter isso alinhado na minha cabeça. Hiperatenuante, hipoatenuante e isoatenuante. Aí eu vou conseguir ali os 3 pontos, os 3 princípios básicos de uma boa avaliação de uma imagem por tomografia computadorizada. E uma outra coisa que eu preciso ter o entendimento, que são os janelamentos da minha imagem. Então eu tenho lá a possibilidade de manipular ali a qualidade da minha imagem, manipular a intensidade da minha imagem. Eu tenho 2 possibilidades, né? Eu tenho o nível da janela, que ele é conhecido como WW, e a largura da janela, que ela é conhecida como WL. E o que isso quer dizer? O que isso vai diferenciar na minha imagem? Então eu tenho o WW como a posição de escala de cinza, onde vai fazer o quê? Se definir quem é hiper, quem é hipo e quem é isoatenuante. Isso é uma finalidade do KV. E eu tenho aqui a largura da janela, que vai me dar o realce, né? Vai me dizer ali onde começa e onde termina uma estrutura isoatenuante, por exemplo. E essa finalidade é dada pelo MAS. Então aqui eu tenho uma responsabilidade do KV, que é o coeficiente de penetrabilidade, e aqui eu tenho uma responsabilidade do MAS, que é o coeficiente de realce, de me dizer onde começou e onde terminou uma estrutura, como a gente vê aqui, por exemplo. O KV ele é responsável por me dizer que o corpo da vértebra é hiperatenuante, o fígado é isoatenuante e o ar na alça intestinal ele é hipoatenuante. E o MAS é responsável por me dizer que eu tenho aqui o fígado, só que nesse ponto aqui eu tenho o rim. Que eu tenho aqui o fígado, só que nesse ponto aqui eu tenho estruturas da vesícula biliar, né? da árvore biliar. Ele é responsável por me dizer que aqui eu tenho o baço e aqui eu tenho o rim esquerdo do meu paciente. Então isso é a responsabilidade do MA. A responsabilidade do KV é me dizer que o corpo da vértebra é hiperatenuante, o fígado é isoatenuante e o ar na alça intestinal é hipoatenuante. E aí eu fico preocupado quando eu estou ali no meu início da tomografia, começando a fazer os exames, em como eu vou imprimir o meu filme, como é que vai ficar essa imagem, né? Então aqui a gente tem algumas relações, né, de alguns valores básicos de tabelas, né, que são aí dados de literatura, né, referenciando o que? Como eu devo fazer, qual é o padrão, se ninguém me falou, porque a gente tem médicos diferentes e esses médicos, cada um gosta de uma imagem diferente, um gosta de uma imagem mais clara, outro de uma imagem mais escura, e aí como que eu vou fazer para agradar o olho desse médico se é ele que vai ter o produto final? Se não foi me falado nada ainda, eu tenho algumas imagens padronizadas aqui e eu consigo ver que aqui o parênquima pulmonar tá, o valor de WL está menos 593 e o valor de WW está 1.500. Se a gente voltar na nossa tabela, parênquima pulmonar tá, WL está entre menos 400 e 750 e o WW está variando de 600 a 1.500. Quando a gente vai aqui para frente, está dentro e aqui está também dentro da nossa faixa de variação que a gente viu ali no slide anterior. E eu tenho, né, finalizando aqui a nossa aula, algumas coisas que são indesejáveis nos nossos exames de tomografia, principalmente para exame de angiotomografia, né? Que são artefatos, né? São distorções da nossa imagem. Esses artefatos, eles são objetos que aparecem na imagem que são indesejados, que nós não queríamos que aparecessem, e eles têm 2 possíveis causas. Uma é interna e a outra é
externa. A interna é o movimento de algum órgão do paciente, ou o movimento involuntário, ou implante metálico, ou algo que tenha lá dentro do paciente que você não consiga retirar 100%. A gente precisa orientar o paciente, no caso de uma angioabdominal, fazer uma solicitação de uma apneia, né? Fazer uma solicitação de uma apneia no caso de uma anjo de tórax. Então eu preciso fazer uma solicitação de uma apneia de maneira adequada. E o externo é objetos de alta densidade, né? O paciente está portando um relógio, um colar, o zíper da calça, eu preciso pedir para tirar, porque senão aquilo vai aparecer e vai estragar a qualidade da minha imagem. Então é importante eu ter isso em mente, eu solicitar algumas coisas para o paciente, porque o paciente não sabe o que vai acontecer, e eu que vou deter as informações sobre o exame, e eu preciso alertar esse meu paciente do que pode acontecer. E a gente vai finalizando por aqui, até a nossa próxima aula, e na nossa próxima aula vamos falar um pouquinho de bomba injetora. E aí a bomba injetora é algo que vai nos auxiliar nos exames de angiotomografia, e aguardamos vocês aqui na nossa terceira aula.